Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Vamos abrir vamos abrir em Lucas. Lucas 12, 20, se faz favor. Lucas 12, 20. Jesus fala sobre uma parábola. E nesta parábola ele fala sobre um homem que agarra e viu que naquele ano ele teve muitos frutos, teve muitas sementes. E então o que é que ele diz? Ele diz, bem, vou mandar os meus celeiros abaixo, vou fazer celeiros maiores e ali vou poder recolher todos os meus bens, vou recolher todo esta sementeira, porque é uma sementeira muito grande e depois vou descansar. Porque vai ter bens por muitos anos. E na continuação da parábola, eis que é que Jesus diz. Lucas 12, 20. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Muitas das vezes lutamos nesta vida para atingir objetivos, para conseguir coisas e nos esquecemos qual é o nosso dia. Porque não sabemos qual vai ser o nosso dia. O dia em que o nosso número é chamado perante Deus. Pois e o que é que fizemos nesta terra? Jesus continua e diz, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Não tem a ver só com a área financeira. Também tem a ver com a área financeira, mas não é só com a área financeira. É com o seu tempo. Que tempo você dedica a Deus? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo está a buscar o Senhor? O que é que já buscou saber dele? O que é que quer que ele faça com a sua vida? Ou você vai continuar a andar como nunca chegasse aquele dia? E o que é que vai fazer? Jesus diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem minam, mas juntei tesouros no céu. Como é que nós estamos a andar perante Deus? E o que é que nós estamos a fazer perante Deus? Muitas das vezes nos perguntamos, não, eu creio que Deus vai me abençoar, eu creio, eu cumpro a sua palavra e ouça, eu sei disso. Eu creio. Mas você nunca se sentiu como tivesse a fazer pouco para Deus. Eu, infelizmente, sinto constantemente. Vamos semear. Amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará.
Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, que façamos sempre a tua vontade e só a tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos abrir em Mateus 28, 19. Eu quero-vos... O título da mensagem é Fugir. Fugir. Então, mas vamos fugir para onde? Eu acho coisas impressionantes. Estamos num tempo em que tudo está a acontecer e está a acontecer muito rápido. As coisas que tomam proporções rapidamente muito grandes. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Será que não está na altura nós pormos os olhos em Deus e não no que está a acontecer? Será que não está na altura de nós colocarmos os olhos completamente só e unicamente, exclusivamente a Deus e confiar naquilo que Ele diz, em vez de confiar nas notícias e naquilo que nós sabemos? A Bíblia fala: ouvireis de guerras e rumores de guerras, pestes em vários lugares, terremotos e tudo mais. A Bíblia fala sobre isso. Mas fala: em todas estas coisas sois mais que vencedores, por aquele que amam. A Bíblia fala mais vezes de vitória do que fala de derrota. Fala mais vezes para nós confiarmos no Evangelho e pregarmos o Evangelho do que fala alguma vez em julgamento. E muitas vezes nós falamos mais em julgamento do que falamos em boas novas de salvação. Nesta altura, Jesus apareceu, depois de ter ressuscitado, apareceu aos discípulos. E agarra e dá-lhes esta declaração. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Para isto nós fomos chamados. Para ensinar todas as coisas que Jesus nos mandou. Quando Deus me mostrou o título Fugir, eu já falei várias vezes coisas com o mesmo título. Fugir, fugir. Mas o que é que desta vez, o que é que Deus queria com esse título? E o primeiro versículo que me lembrou foi este que eu vos vou ler. 1 Coríntios 14, perdão, 1 Coríntios 10, 14. 1 Coríntios 10, 14. Primeiro Coríntios 10, 14. E diz aqui: portanto, meus amados, fugi da idolatria.
Alguém que já é cristão há algum tempo diz logo, não, pronto, então, mas isso não é para mim, eu já me afastei. Eu quero-vos mostrar o que é a definição de adulteria, a idolatria. A definição pelo dicionário é adorar ídolos, culto prestado ao que não é um Deus, amor excessivo por alguma coisa ou por alguém sem ser Deus. Há um tipo de amor que não se dá a ninguém. Há um tipo de amor que só se oferece a Deus, porque não há pessoa deste mundo que vá aguentar esse tipo de amor. Porque é um amor muito forte. E é tão forte que sufoca a outra pessoa. Só Deus aguenta com esse amor vindo da nossa parte. Eu sei, porque eu sei o que eu fiz. Quando eu amei uma pessoa acima do que é normal. Eu percebi em Deus, foi esse o meu erro. Andar com Deus é muito mais que afastar de certos conceitos, de certas coisas. Quando Deus diz fugir da idolatria, está a falar não só de uma coisa, mas de várias coisas. Não está a falar só de imagens de escultura. Não está só a falar de imagens em papéis que as pessoas veneram. Está a falar de muito mais. Porque ela estava a falar para a igreja, ele, Paulo, estava a falar para a igreja de Coríntios. E estava a falar de muito mais do que só ídolos. Muito mais. Estava a falar de coisas que nós pomos antes de Deus. Nós podemos idolatrar várias coisas. Podemos idolatrar um carro, uma casa, uma pessoa, um familiar, um filho, uma filha. Nós podemos idolatrar tantas coisas. Um emprego. Quando de repente pomos um emprego antes de Deus, nós podemos agarrar e tornar ídolos tantas coisas, objetos. E, no entanto, você não dobra o seu joelho a esse objeto. Não serve esse objeto, não o cultua como Deus. Mas é um ídolo. Dinheiro. Dinheiro pode ser um ídolo. Acreditem em mim, dinheiro pode ser um ídolo. Um homem veio ter com Jesus e perguntou-lhe: o que é de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: ama a Deus acima de todas as coisas, honra o teu pai e a tua mãe. E ele virou-se: desde a minha mocidade eu faço tudo isso. Jesus olhou para ele, o amou e disse: vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e segue-me. E o rapaz baixou a cabeça e foi muito triste. Porquê? Porque possuía muita coisa. Mas verdadeiramente não era o que ele possuía. Era aquilo que possuía a ele. Era um ídolo. Era um status. Era um patamar. Era alguém importante na sociedade. E Jesus virou-se e disse: quão difícil um rico que põe as riquezas acima de tudo. Quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É pecado ser rico? Não, de forma alguma. Mas é pecado
colocar as riquezas acima de tudo. Isso sim. Quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, tudo o que você tem, coloca nas mãos dele. Ao fazer isso, quer dizer que não, então Deus vai-me tirar as coisas. Tirar as coisas. Você não conhece Deus. Deus não lhe vai tirar nada. E se você, por algum motivo, o oferecer, Ele diz que nesta vida você receberá 100 vezes tanto. Porque aquele que fizer por amor ao Evangelho e por amor a Jesus, receberá nesta vida 100 vezes tanto. Agora, se você vai dar, não, eu vou dar porque vou receber 100 vezes tanto. A você não está a dar por amor ao Evangelho, você não está a dar por amor a Jesus. Está a dar por amor à ganância. Está a dar por amor a um ídolo, que é o dinheiro. Há pouco tempo vi um ator num pequeno coisa, portanto, um pequeno vídeo. Estavam dois atores a falar e uma atriz virou-se e disse: Não, eu não sou pela guerra, eu sou pelo amor. E virou-se para o ator e disse: Não, se você é pelo amor, é pela guerra. E ela ficou assim a olhar para ele: Como assim? Se você não luta por aquilo que você ama, esse amor não vale nada. Aquelas palavras me tocaram muito. Você ama Jesus. De coração, você ama Jesus. Então você vai lutar por ele. Vai lutar por ele. Vai orar. Vai buscar o Senhor. Vai saber a sua vontade. Vai fazer a sua vontade. Por muito estranho que pareça. Você vai dizer: mas isso vai mudar muito a minha vida. Eu sei que vai. Ele mudou a minha. Mas eu sei que vai. Mas nós temos que nos afastar daquilo que nós vemos que está a consumir mais amor da nossa parte do que devia. Então, mas eu não posso amar um filho ou uma filha, eu não posso amar a minha esposa, eu não posso amar os meus familiares. Ouça, tudo tem o seu lugar. E eu não estou a dizer para você não amar. Não é isso que eu estou a dizer. Mas não ponha nada disso acima de Deus. Eu lembro-me perfeitamente no dia em que a minha mãe foi operada. Estava no hospital. Uma operação muito complicada. E eu, nesse dia, não estava cá fora à espera. Eu estava na igreja a adorar a Deus. Porque só eu tinha a capacidade de evitar que ela partisse deste mundo. Eu estava a pôr Deus em primeiro lugar na minha vida. Porque eu sei que Ele é grande e poderoso o suficiente para poder mudar tudo. Tanta coisa que nós podemos meter em primeiro lugar antes de Deus. Tantas coisas que podem ocupar o lugar de Deus. E muitas das vezes, disfarçadamente, nós nem percebemos isso. Quando nos repente dizem: venha participar, venha à igreja, venha às coisas. Não posso, tenho que ir trabalhar. Eu não estou a falar daquelas pessoas que são obrigadas a ir trabalhar por causa dos horários que têm. Estou a falar daquela pessoa que trabalha durante a semana e
e que ao fim de semana é dia de folga e que mesmo assim vai trabalhar. Qual é o ídolo dele ou dela? É Deus ou o trabalho? Eu gosto de pregações que nos façam pensar, que nos façam agarrar e repensar tudo na nossa vida. Repensar a nossa conduta, o que é que estamos a fazer, como estamos a viver, se a nossa vida está a honrar o nosso Deus. Por isso eu comecei a dizer que eu acho que tudo o que eu faço é pouco para Deus. Ele merece muito mais. Muito mais. Então, mas será que com isso eu não posso me divertir? Eu não posso ir fazer coisas? Não posso ver? Você não está a perceber. Tudo tem o seu tempo. E há um tempo para tudo, basta este céu. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo. O tempo para fazer isto ou aquilo, o tempo para fazer isto, o tempo para ir a festas, o tempo para ir... Tudo, tudo, tudo vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Com o título Fugi, será que nós estamos a fugir dessas coisas? Ou um computador, um namorado ou uma namorada, um trabalho, é mais importante que Deus? Eu dou graças a Deus por Deus tudo o que me tem dado até hoje. E eu reparo para a minha vida e vejo que nada tem falta. Nada. E tudo o que eu quero, Ele me dá. E eu dou glórias a Deus por isso. Mas o que é que eu estou a dar para Deus? Estou a dar a minha vida, a minha obediência? Isso sim, tenho feito. Posso orar mais? Posso. Posso fazer mais coisas para Deus? Se Ele me permitir, posso. E é aqui que eu quero que você entenda. Nós temos que fugir de certas coisas. Porque certas coisas nos fazem afastar de Deus. Vamos continuar. 1 Coríntios 10, 14, é onde nós estamos. Vamos ao 19. É só um pouco mais abaixo. Versículo 19. 1 Coríntios 10, 19. É só um pouco mais abaixo. Mas que digo? Que é o ídolo alguma coisa? Ou o sacrifício aos ídolos alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Pois, mas isso tem tudo a ver com o sacrifício que faziam de comida dadas em altares, em imagens que estavam feitas e davam sacrifício. Tudo aquilo, tudo. Não importa que seja um ídolo feito de pedra, de pau ou madeira, ou seja do que for. Uma imagem de escultura, seja o que for. Tudo aquilo que
você venera ou põe antes de Deus, se torna um ídolo. E garantidamente os demónios vão se aproveitar disso. E vão tentar entrar na sua vida para destruir. E lembro-me sempre de um exemplo que deram, e realmente muito bem, um exemplo muito bem. Eu já tive cana, já pesquei, só foi uma vez e foi suficiente, uma não, duas vezes, e foi suficiente e não gostei. Talvez por não ter muita paciência de estar quieto e sossegado. Eu tenho paciência de estar sossegado com Deus e estar quieto com Deus, mas não tenho paciência de estar agarrado a uma cana. Mas o exemplo que deram é que muitas das vezes os peixes, para serem apanhados, e peixes principalmente de porte maior, quando o peixe agarra o anzol, não se pode puxar logo. Tem que se lhe dar fio, deixar ir, ele correr bastante com o fio. E depois chega uma altura de travar aquela linha e puxar com força para aquele anzol se cravar na carne do peixe e podermos a partir daí começar a puxar. E muitas das vezes é isto que o diabo faz. Começamos por colocando algumas coisas antes de Deus e acima de Deus e não temos tempo porque não posso, não consigo, não dá. Não, eu agora com o novo trabalho, eu tenho muito trabalho, tenho que levantar mais cedo. Mas você podia se levantar um bocadinho mais cedo ainda. E orar a Deus, e buscar a Deus para o seu dia. Mas no entanto você diz, não tenho tempo, não posso. Deus sabe. Eu tenho dado o meu dízimo, eu tenho dado a minha oferta, eu tenho dado. Pois isso não é importante para Deus. É importante que você o faça, claro. Mas o mais importante é o seu coração. Onde é que está o seu coração? E a sua vida vai parecer, não, está tudo a correr bem, está tudo a andar bem, glória a Deus. Até que chega a altura que o diabo para a linha e puxa. E a partir daí é só destruição. Porque você não pôs Deus em primeiro lugar na sua vida. Porque você criou um ídolo e estava a servir esse ídolo, estando a servir a demónio. Quando você agarra e diz que o seu bem-estar, a sua forma de viver, a sua forma de estar é mais importante do que estar a andar com Deus, servir a Deus, orar a Deus, buscar a Deus. Isso se torna um ídolo na sua vida. Não, mas eu não. Não. Houve alguém que uma vez disse, não, então, sendo assim eu vou parecer um monge. E qual é o problema? Será que Deus não sabe da nossa vida? Não sabe do que é que nós precisamos? Ouça, quando Deus deu um filho a Abraão, não sabia Deus que era o desejo de Abraão ter um filho? Claro que sabia. Ele fez tentativas de outra forma de ter um filho, e teve um filho através de uma serva. Mas não teve um filho com a mulher, porque a mulher era estéril. E agora estava com 90 anos. Impossível ter filho. Deus não sabia que ele queria. E apesar de depois de lhe dar um filho, já quando o filho andava e falava, Deus vira-se para ele, dá-me o teu filho. Dá-me o teu filho um holocausto. Mata o teu filho por amor a mim. Mas como é que Deus é capaz de fazer isso? Será que ele queria matar a criança? Ou ele queria ver o coração de Abraão? O coração de Abraão estava disposto a matar a criança. Mas Deus não deixou que ele fizesse.
Como é que está o seu coração? Você está disposto a matar algumas coisas na sua vida que podem estar a impedir Deus? Será que você tem que desistir dos seus sonhos? Ou tem que meter Deus em primeiro lugar e Deus trará para si os seus sonhos? Houve um homem que foi ao trono de Deus em visão. Esse homem chama-se profeta Isaías. E quando ele estava lá, todos no céu diziam: a quem enviaremos? E ele se prostrou e disse: envia-me a mim, Senhor. Envia-me. Quantos de nós estamos dispostos para dizer isso para Deus? Senhor, envia-me a mim para fazer a tua obra, fazer a tua vontade, fazer o que tu queres e não o que eu quero. Eu abdico das minhas coisas, daquilo que eu sou, daquilo que eu quero, por causa de ti. Estamos dispostos a fazer isso? Estamos dispostos a buscar a Deus acima de tudo? Ou não? Um homem aceitou Jesus no coração. Este homem era muito mau, mesmo muito mau. Esteve preso algumas vezes, enganou inclusive amigos e tudo mais. Não era um bom homem. Mas ele conheceu Jesus. E a partir desse dia, ele conheceu Jesus, ele tomou uma resolução. E a resolução foi andar com Deus. E o mais importante, o mais impressionante, é que a resolução que ele tomou de andar com Deus, ele mudou drasticamente a sua vida. De tal forma que quem lhe pagava os estudos era o pai. E ele disse que a partir daquele dia, o pai não lhe iria pagar mais nada. Porque eu queria que Deus o ia sustentar. E assim como falou, assim como creu, assim aconteceu na sua vida. Será que houve alturas que não houve falta? Houve alturas complicadas. Mas Deus sempre supriu todas as necessidades. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Ele é tudo para nós. Mas também Ele olha para nós. E sabemos o que é que nós abdicamos, o que é que nós deixamos de ter, o que é que nós decidimos fazer por causa de Deus. E Ele sabe disso. E Ele diz, aquele que me honrar, eu o honrarei. Um ídolo não é só uma imagem de escultura. Não é só uma imagem no papel que as pessoas dobram o joelho. Não, não é só isso. É tudo o que o afasta de Deus. É tudo o que você põe em primeiro lugar antes de Deus. A sua preocupação não vai fazer absolutamente nada. Não vai resolver absolutamente nada. Na sua vida ou na vida de outra pessoa qualquer. Se você ama a Deus e crê em Deus, coloque tudo isso nas mãos de Deus e diz, Senhor, eu creio que Tu és poderoso para poder mudar tudo. Em nome de Jesus. Tu és poderosíssimo para mudar tudo. Então a sua vida é transformada de glória em glória, de fé em fé. Porque você não confia mais em circunstâncias, em coisas, em notícias, em nada. Mas confia no próprio Deus. No próprio Deus.
quero-vos mostrar vamos a Salmos. Salmos. Onde é que os meus salmos foram? Está aqui, Salmo 91. Salmos 91. Salmos 91. Versículo 1. Sim, desculpa. Não disse, mas sim. Pensei que tivesse implícito. Perdão. Salmos 91, versículo 1. Este salmo Deus me deu na altura da pandemia. Na altura quando houve Covid. E todos os dias eu orava este versículo, este salmo. Todos os dias eu li este salmo. Todos os dias eu confiava nele. Todos os dias. Veja o que está aqui escrito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. E agora veja o que está aqui no 3. Porque Ele me livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Da peste. O que é uma peste? É como uma pandemia. Houve várias pestes, peste negra, peste espanhola, houve várias. E também tivemos a peste, Covid. Versículo 4. Ele cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguro. Sua verdade é escudo, é burquelo. Não temerei espanto noturno, nem sete que vou de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito, mas eu não serei atingido. Não importa a peste que esteja a acontecer, ou que possa vir, você tem de basear a sua fé na palavra de Deus. Pois 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao seu lado direito, você não será atingido de forma alguma. Davi, neste salmo, que é um salmo de proteção muito grande, ele dizia: eu confio que tu me livres da peste, seja ela qual for. Eu me confio que tu me livras dos meus inimigos, me livras de toda a maldição que há sobre a terra. E ele declarava, e eu todos os dias sempre declarei, ainda continuo a declarar: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao lado direito, eu não serei atingido. Nunca, jamais. A sua fé tem que se basear em Deus e no que Ele diz. Não nas circunstâncias. Não naquilo que dizem. Não na possibilidade de vir agora isto, aquilo ou aquilo outro. Epá, não ponha isso na sua boca. Não ponha isso nas suas palavras. Confie no seu Deus, que é capaz de apagar qualquer peste. Você está a ouvir? Houve uma altura em que na igreja onde eu frequentava, começavam a dizer: está a chegar o dia 2/2 de 22 nesse dia vai haver e vão fazer e os bruxos e os não sei quê e aqueles e aquele outro. E eu olhava para aquilo e dizia: a palavra de Deus diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por muitos trabalhos que façam para aquele que está no mundo, continua a ser maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A sua fé está-se a basear em quem? Em o quê? Se podem fazer o quê? A maldição existe, eu sei que existe, mas maior é o nosso Deus. Houve um homem, numa peste que estava a acontecer
na África, e ele estava lá e estava a ajudar as pessoas. E era de tal forma que era propagada pela saliva. Então, quando alguém morria, ninguém era enterrado, ninguém era nada, porque nunca mais entravam dentro daquelas cabanas. Este homem ia buscar as pessoas, enterrava. E acharam aquilo muito estranho, e médicos e tudo, mas como é que você não é contaminado? Ele dizia, porque a lei do pecado e da morte foi tirada da minha vida. E como foi tirada da minha vida, eu não vou morrer. Assim. E então agarraram num bocado de saliva, e ele próprio agarrou num bocado de saliva e meteu na mão dele. Aquilo devia contaminar o seu corpo, mas quando foram ver ao microscópio, aquela saliva, quando foi vista no microscópio, que antes estava viva e tinha organismos e tinha tudo mais, agora, na mão dele, tinham morrido tudo. Eu ouvi uma vez um pastor orar. Eu estava numa reunião, uma pequena reunião, e estava cheio de mosquitos. Eu acho que em brasileiro, desculpem, no Brasil chamam de pernilongo, que é, cá nós chamamos de melga. E não paravam, e havia montes delas ali. E esse pastor agarrou, e eles estavam a tentar, e não estavam a conseguir, e ele agarrou e orou e disse, eu ordeno a todas as melgas que saiam para esta janela. E saíram. E quando ouvi aquilo, eu disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Realmente temos autoridade sobre as circunstâncias, sobre as coisas. E eu estava dentro do meu carro quando ouvi isto, durante a noite. Estava a trabalhar. E naquele mesmo dia entrou uma melga para dentro do meu carro. E não sei se vocês sabem, são mesmo melgas, são mesmo chatas. Não param de andar à nossa volta, querem nos morder. São mesmo chatas. E eu virei-me cheio de autoridade, virei-me e disse assim, eu ordeno que esta melga morra em nome de Deus. E é impressionante o que Deus faz. Eu então estava ali parado, depois, e estava a continuar a ler, e depois de repente vi uma coisa no vidro, e fui lá com o dedo para ver o que era no vidro do carro, do vidro da frente do carro, e quando fui assim com o dedo, a melga foi ter junto ao meu dedo, e eu sem querer a esborrachei. Deus é muito mais poderoso do que você imagina. E pode mudar a nossa vida por completo. Basta você querer. Deus pode fazer muito mais. Muito mais. E um dia estava a orar em casa, na altura vivia em casa dos meus pais, estava a orar em casa, e à medida que estava a orar, chegou uma altura que eu comecei a orar em línguas, e eu queria parar de orar em línguas e não conseguia. Só orava em línguas. Só orava em línguas, só orava em línguas. E eu não percebi porquê, mas pronto, eu continuei a orar. Quando parei, eu disse, Senhor, porquê que eu tive a orar tanto tempo em línguas? E a resposta dele foi, tu vais saber. Eu disse, tu vais saber, e eu não me importei mais. Talvez uma semana ou duas depois, eu estava-me a fardar. E eu tinha a arma própria. E quando estava a fardar, agarrei na arma e meti para meter no collar. E a arma falhou o collar. E quando caiu no chão,
Eu olhei para ela a cair no chão e ela caiu diretamente virada para mim. Eu vi. E quando eu fui agarrar a arma, Deus virou-se para mim e disse-me: por isto tu oraste. E quando eu ouvi aquilo, eu pensava que foi só a arma que caiu no chão. Quando eu abri a arma, a munição, a bala, estava picada da parte de trás e não disparou. Ela estava picada e não disparou contra mim. Deus o protege até de coisas que vão acontecer mais à frente que você nem sequer sabe, nem imagina. Você tem que entender uma coisa. Quando você coloca o seu coração para amar a Deus, para fugir de tudo o resto e pôr primeiro a Deus em primeiro lugar, Ele faz o mesmo consigo. Ele também o põe em primeiro lugar. Ele diz: este é meu, ninguém toca. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. E o mal será 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao meu lado direito. Eu não serei atingido. Isto é o que você tem que dizer todos os dias. Todos os dias. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Nada. Nada. Está na altura de você meter Deus em primeiro lugar em tudo. 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 Então a sua vida é completamente transformada. No nome de Jesus. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Agora o teu nome, Senhor. Vamos ficar de pé. Pai, algumas vezes eu não te pus em primeiro lugar. Por isso eu te peço perdão, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a andar contigo, a fazer a tua vontade, a andar pelos teus caminhos. Te peço, Senhor, ajuda. Para que em tudo tu sejas glorificado na minha vida. Para que tudo o que eu faça te honre. No nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Amém.